A gente estava conversando aqui nos bastidores e tal. Aí você comentou dos números, né? Que era de casos que foram resolvidos, casos que Arquivados. foram arquivados e tal. Tá, eu vou te Se eu passar. não me engano, você tinha falado 77%, né? De casos que não eram finalizados. Na delegacia. Na delegacia. Não entrando nem no mérito do Ministério Público, até o Judiciário, até o júri. Né? Eu vou passar Primeira... Deixa eu passar Pode passar alguns dados para vocês. O dado é o seguinte, né? É muito difícil conseguir dados na área de segurança pública, mas a gente tenta, né? Então a gente corre atrás disso. Para vocês terem noção, né? No ano de 2018, quando a Marielle foi morta, né? Morreram 4.553 pessoas no estado do Rio de Janeiro. 4.553 pessoas assassinadas no estado do Rio de Janeiro. Em 2 anos, depois dessa morte, com as investigações desses homicídios e tudo mais, geraram o quê? Inquéritos de homicídios que foram concluídos. Desses 4.553, só 663 foram concluídos em 2 anos. Caraca. Só que aí, como é que funciona? A delegacia investiga, manda para o Ministério Público. E o Ministério Público faz a denúncia para ir para a Justiça. Então, desses 663 que saíram da delegacia concluídos, só 521 viraram denúncia do Ministério Público e foram para a Justiça. Foi para a Justiça. Aí, o juiz ele analisa se o caso se trata mesmo de um homicídio doloso, com intenção de matar, ou não. Então, desses 521 que viraram denúncia, só 136 foram para a júri popular. E os que não viraram, fica o quê? Arquivo? Arquivado, né? Nossa Senhora! E desses 133 que foram para a júri popular, nesses 2 anos, ou seja, até 2020, só 32 o assassino foi condenado. Então você vê, de 4.553 pessoas que morreram no ano de 2018 no Rio de Janeiro, em 2 anos depois, apenas 32 foram condenados. O assassino foi condenado. Então as famílias não estão tranquilas não, né? Imagina, perder um ente querido é uma das maiores dores que o ser humano pode ter. Sim. Ainda mais uma mãe perder um filho, né? Às vezes perder um pai é horrível, eu perdi o meu, eu sei como é horrível. Mas imagina você perder um ente querido para violência de forma abrupta e você não ter uma resposta por parte do Estado. É algo justiça, né? É de justiça. Você quer uma resposta. Você quer a pessoa que matou ela responder pelo esse crime, né? O Estado fala só, foi ela que matou e por isso, né, ela vai responder por esse crime, né? Então você imagina, olha a quantidade de, primeiro, famílias sofrendo. Podemos dizer que é 4.000 e poucas famílias, e né? Segundo, de assassinos na rua. É verdade. Então a gente está organizando para poder fazer uma campanha que a gente vai lançar aí nas próximas semanas, né? Alguns advogados se juntaram nessa campanha que se chama Toda Vida Merece uma Resposta. Então a gente vai fazer essa campanha porque não dá para ficar nessa situação. Não dá, As autoridades não fazem o seu trabalho, a sociedade civil, alguns órgãos pedem, tipo Fogo Cruzado, que é uma entidade absolutamente séria, Rio de Paz também, que é uma ONG de direitos humanos extremamente séria, que coloca placas lá na lagoa. Antiga, né? E antiga, coloca placas na lagoa dos policiais que morrem e de crianças que morrem por bala perdida. Tem o Instituto Sou da Paz também, que faz pesquisas na área, que também é um instituto muito sério. Então, existe um organismo sério. Mas, infelizmente, nossas autoridades estão preocupadas com outra coisa que não resolver o pior problema e resolver, né, e enfrentar o pior tipo de crime que tem. Qual é o pior tipo de crime que tem? Assassinato. Assassinato. Você tira a vida de uma pessoa, você destrói uma família. Então, eu tenho uma dúvida em relação até à questão, porque eu sou bem leigo nessa questão do judiciário aí, não sei. Mas como você tem autoridade para chegar e pedir para tirar o arquivamento do caso? Por exemplo, você tem contato com a família, você puxa lá tudo, você vai lá e fala, eu quero tirar... Então, vamos lá. São algumas coisas. A gente não tem autoridade. Quem define isso é o Ministério Público, né, desses desarquivamentos.
né? Se virou, às vezes nem virou um procedimento na delegacia. Então o delegado ele pode transformar ali um procedimento. A gente não tem autoridade, mas a gente pode pressionar, né? Tem um clamor popular. Passei esses dados para vocês. Esses dados são estarrecedores. E a gente não tem acesso a esses dados. Então a gente quer levar esse dado para o público, para criar um clamor popular, para que o Estado passe, o Estado como um todo, né? Não só o policial civil, porque não é só o policial civil que é o culpado por não trabalhar, até porque tem uma estrutura precária. Mas o Ministério Público trabalhar, o Judiciário trabalhar rápido, ágil, né? Por exemplo, quando você vai um crime... A ordem é essa que eu disse, né? A delegacia investiga, manda para o Ministério Público que denuncia, que vai para o juiz que define. Estou falando no caso de homicídio doloso, tá? Delegacia, Ministério Público, o juiz decide que tem indício ali de ser um homicídio doloso, manda para o júri popular e é que nem filme americano. O júri lá vai lá e julga, né? Então, define ali se a pessoa é culpada ou não. Então, só que nesse meio tempo, a testemunha tem que ir na delegacia, depois ela às vezes tem que ir no Ministério Público, às vezes não, mas às vezes tem que ir no Ministério Público, aí tem que apresentar para o juiz uma vez, aí depois tem que apresentar para o júri. Cara, essa testemunha aí com medo, como é que você mobiliza essa testemunha? Não, pode mudar, né? Mudar a opinião com ela muda a opinião com medo. Aí você fala aí, tipo, uma das maiores chacinas do Rio de Janeiro, a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Candelária? Não. A maior chacina da história. Você sabe a história? Vou contar pra vocês aqui uma das piores histórias. Depois eu quero contar coisa lúdica, tá, gente? Eu comecei muito pesado esse podcast aqui. Mas acho que é importante algumas coisas. Eu vou falar sobre a maior chacina da história do Rio de Janeiro. A maior chacina da história do Rio de Janeiro se chama Chacina da Baixada Fluminense. Ela é de 2006. Sabe o que ela ocorreu? Ocorreu o seguinte. Existiam alguns policiais em alguns batalhões da Baixada que faziam coisas erradas. E tinham seus esquemas. Mudou o comando e cobrou para que esses esquemas acabassem. E os caras queriam acabar com essa cobrança, com esse comando. Queriam derrubar esse comandante aí que estava acabando com os negócios dele. Isso aí tudo comprovadamente, tá? Isso aí foi a justiça que disse, não é machismo do militante de direitos humanos, não. Isso aí a justiça já definiu com testemunha e tudo mais. Esses policiais, maus policiais, porque tem bons policiais, é bom frisar que existem policiais corretos, que agem dentro da lei e tudo mais, que são pressionados, né? Que não tem apoio do Estado, que não tem apoio popular muitas vezes, né? E ficam muitas vezes refém dos maus policiais. Então, maus policiais, eles simplesmente falaram, vamos botar uma pressão nesse delegado. O que eu vou fazer? Simplesmente jogaram uma cabeça pra dentro do batalhão. Até hoje ninguém sabe de quem é essa cabeça. Do nada apareceu uma bola de futebol ali. Uma cabeça, tacaram a cabeça. Pegaram no muro e jogaram a cabeça. Saiu no jornal, saiu tipo o Jornal Povo, na época, aquele jornal que é de sangue, mas não teve repercussão. Aí eles sentaram e falaram, porra, cara, não deu repercussão esse negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o caos. O que eles fizeram? Eles começaram a andar pela Baixada Fluminense matando a esmo pessoas aleatórias na rua. Que isso? Mulheres, crianças, homens. Que isso? Chegaram em Queimados, mataram aleatoriamente. E o total foram 29 pessoas mortas. Caraca. Que isso? Teve a investigação, os chatos dos direitos humanos na época falaram, que absurdo e tal. E pensaram, mas é tudo bandido. Tipo, mulher, criança, morreu aleatório na rua. Em vários lugares diferentes da Baixada Fluminense. Essa é uma das piores histórias, um dos piores capítulos da história do Rio de Janeiro. É um dos piores, é uma parada terrível. Mataram e tal. Aí os chatos dos direitos humanos investigaram, juntou as famílias. Muitas famílias morreram sem via justiça. Né? E conseguiram ali uma delação premiada na época de um policial e de alguns policiais e de algumas outras testemunhas que viram eles num bar e eles confabulando sobre isso. Eles saindo num carro. Caraca. Eles saindo no carro para poder matar as pessoas. Então, tinha essas testemunhas e tinha esse policial lá que não participou, mas viu tudo e ele tinha entrado como organização criminosa e falou, mas cara, eu não matei e tal, então eu vou... Não fez nada. Ele foi morto, vários tiros, logo depois que deu o depoimento dele Eles saíram... Os policiais foram para um batalhão, um presídio conhecido como o Batalhão das Festinhas, porque é um batalhão que tem algumas benéficas que não tem outros, né? E pagaram, né? Muitas aspas aí por esse crime terrível. Essa é a pior chacina da história do Rio de Janeiro. Que só chegou a uma solução porque deu uma grande repercussão na época. Não tanto porque a chacina não aconteceu num bairro nobre, né? Ela aconteceu lá pra dentro de Nova Iguaçu e lá pra dentro de Queimados.
né? Mais afastado do centro, é uma cidade periférica. Então, é isso. A história do Rio... É interior, né? Quase um interior. É quase um interior, né? A periférica no sentido mais periférico, mas afastado. Então, o Rio de Janeiro, ele é muito visceral. Histórias muito tristes e as mortes estão no cotidiano da realidade, né? E eu acredito que a gente deve enfrentar esse crime. Esse é o pior crime que existe. Eu conheço mães que perderam filhos, e a minha avó perdeu meu tio. Meu tio foi morto na porta de casa em 1980. O tio Lelê. Eu nunca conheci o tio Lelê. Ele morreu 4 anos antes de mim. E o tio Lelê, né, que é mais ou menos um tabu que tem lá em casa, porque nunca falou tanto do tio Lelê, né? Minha mãe fala um pouquinho e tal. E minha avó, que viveu até o final da minha adolescência e era muito presente na minha vida, eu lembro dela, e só depois de velho e atuando na área de direitos humanos eu fui perceber que ela ficava triste do nada. Do nada, eu não sabia por quê. Depois eu fui... Depois de ter contato com minha avó, era tão carinhosa e tal. E... Por que do nada ela ficava triste, né? Por que do nada ela ficava triste? Eu vi, cara, uma mãe enlutada, mano. Ela muda o resto da vida. Ela tinha 5 outros filhos e tudo mais. Tinha uma opção de neto. Ela é uma avó extremamente querida, extremamente carinhosa. Mas a morte do Lelê atingiu minha vida. Entendi. Totalmente indiretamente, transversalmente, mas atingiu porque eu vi a minha avó triste. Eu vi essa tristeza. O que era essa tristeza desde cedo? E só depois eu fui formular o que era essa tristeza.